Eu quero te convidar, meu irmão, por favor, para que abra a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, e versículos 36 a 42. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos 36 a 42. Hoje nós vamos aprender algumas lições importantes sobre alguns fatos que aconteceram na vida de uma irmã nossa em Cristo do passado. E para tal, eu quero meditar com você nesse texto de Atos 9, versículos 36 a 42, que diz o seguinte: havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Esta se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Naqueles dias ela ficou doente e morreu. O seu corpo foi lavado e colocado em um quarto do andar superior. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe rogassem: não se demore em vir até nós. Pedro foi com eles e, quando chegou, foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Esse fato se tornou conhecido em toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor, vamos glorificá-lo por esse texto bíblico, e vamos lhe pedir que fale conosco por meio da sua palavra, como nós aqui cantamos: a relva, as flores, as plantas, e sobretudo nós, seres humanos, que somos os referentes em última análise desse texto de Isaías que foi aqui citado enquanto cantávamos. Tudo isso passa, mas a palavra do nosso Deus, parte da qual acabamos de ler, permanece e permanece para sempre. Amém? Senhor, eu quero louvar e engrandecer o seu nome, quero te bendizer, quero te exaltar, te glorificar por esse dia, mais este dia que o Senhor fez, e nós nos alegramos nesse dia, nós nos regozijamos nele, porque é o dia que o Senhor bondosamente fez e no qual permitiu que nós hoje estivéssemos vivos. Nós te glorificamos, nós te bendizemos, nós suplicamos a sua bênção, a sua direção, a sua condução nesse culto e também agora na transmissão, na exposição, na explicação da sua palavra. Que o Senhor abençoe a nossa vida, abençoe a nossa mente, como nós cantamos num dos hinos. Ajude-nos, ó Senhor, para que a sua voz seja, Senhor, superior sobre todas as demais vozes e todas as demais distrações que venham eventualmente prejudicar-nos ou querer prejudicar-nos, não somente na escuta, mas na compreensão, na absorção da sua palavra nesta noite. Abençoe a nossa vida e, por favor, fale ao nosso coração, à nossa mente, ao nosso ser, ao nosso intelecto, às nossas necessidades, e nos instrua nos seus santos, eternos e sublimes caminhos. É o que te pedimos, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Podem se assentar. Meus irmãos, o estudo da vida e obras dos personagens bíblicos, ou o estudo de biografias bíblicas, eu diria que é uma das maiores fontes de inspiração que nós podemos encontrar para a nossa vida cristã. Porque através da fé, através dos problemas, através das tribulações, através das angústias, através do relacionamento desses personagens bíblicos com Deus e assim por diante, nós podemos obter e extrair e aprender importantíssimas lições para a nossa vida. E no presente caso, nós nos deparamos com a breve história de uma mulher chamada Tabita, nome este que vem do aramaico Tabitá, e que corresponde ao grego Dorcas, que vai dar Dorcas em português, e que significa tanto em aramaico quanto em grego gazela ou antílope, algo do gênero.
E nós, ao lermos esse texto, através dessa breve história sobre a vida de Tabita ou Dorcas, nós podemos descobrir pelo menos 6 importantes lições para a nossa vida cristã. E é sobre estas lições que nós vamos discorrer na noite de hoje. Aliás, esse é o tema da nossa reflexão no presente momento. 6 lições que aprendemos sobre Dorcas. E indo direto a cada uma dessas lições, que entendo que sejam importantes para mim e para a sua vida, já a primeira delas que eu descubro nesse texto é a seguinte. Em primeiro lugar, lendo esta passagem bíblica, eu descubro que Dorcas era uma discípula do Senhor. Em primeiro lugar, lendo esse texto, eu aprendo que Dorcas era uma discípula do Senhor. Veja o que diz Atos 9:36, parte A. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, cujo nome em grego é Dorcas. Observe que Dorcas é chamada de discípula aqui. Aliás, Tabita ou Dorcas é a única mulher a ser chamada de discípula de Jesus em todo o Novo Testamento. Isso aponta-nos para uma personagem bíblica que, embora seja desconhecida de muitas pessoas, ela tem a sua relevância, ela tem a sua importância. Bem como todas as mulheres, evidentemente, têm na criação de Deus e particularmente na igreja, no trabalho do Senhor, no ministério do Senhor, em obras missionárias, em obras eclesiológicas, em obras de ensino e assim sucessivamente. Mas Tabita ou Dorcas é esta única mulher a ser chamada, a ser considerada ou a ser conhecida como discípula de Jesus em todo o Novo Testamento. E isso já nos levanta ou nos encaminha para uma primeira questão importante aqui, que envolve a palavra discípulo. A palavra discípulo, meus irmãos, de uma forma geral, ela significa aquele que se envolve na aprendizagem através da instrução de outro, ou seja, um aluno, um aprendiz. E esse ponto chama muito a minha atenção porque, às vezes, nós queremos ser abençoados por Jesus. Na verdade, quem de nós não quer ser abençoado por Jesus? Não é isso? Mas, às vezes, nós queremos ser abençoados por Jesus, queremos ser curados por Jesus, queremos ser usados como instrumentos nas mãos de Jesus, mas muitas vezes não queremos ser discípulos e discípulas, fazendo uso da terminologia presente nesse texto, de Jesus. Às vezes nós não queremos ser alunos de Jesus. E em Mateus 11:29, Jesus diz algo muito interessante, muito singelo, e ao mesmo tempo muito profundo, quando ele declara para os seus discípulos: tomai sobre vós o meu jugo, e para as pessoas, evidentemente, que o acompanhavam: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e portanto aí vocês encontrarão descanso para a alma de vocês. Meus irmãos, discípulos de Jesus são aqueles que aprendem a amar com Jesus, são aqueles que aprendem a perdoar com Jesus, são aqueles que aprendem a ter comunhão com Jesus, são aqueles que aprendem a confiar em Deus com Jesus, são aqueles que, enfim, aprendem a amar as pessoas e ter comunhão com elas como Jesus teve. Em outras palavras, e de forma resumida, discípulos de Jesus são aqueles que aprendem a viver uma vida que agrada a Deus com o próprio Jesus. Com a vida de Jesus, com tudo aquilo que ele realizou, com todas as suas obras, desde a sua encarnação, o seu ministério público, os seus ensinamentos, a sua morte, a sua ressurreição, a sua ascensão, por que não dizer a sua segunda vinda e assim por diante. Então, Dorcas, em primeiro lugar, ela foi uma discípula de Jesus. Esse ponto é muito importante, porque hoje as pessoas querem ser muitas coisas, menos discípulos de Jesus. As pessoas querem ser prósperas, as pessoas querem ganhar muito dinheiro, as pessoas querem ser felizes e bem-quistas em todos os contextos das suas vidas, mas muitas vezes não querem ser aquilo que é simplesmente central para a fé cristã, que é ser discípulo de Jesus. Não querem ser seguidores de Jesus, não querem imitar a Jesus, não querem andar como Jesus andou, não querem viver como Jesus viveu e assim por diante. Então a primeira lição
que eu aprendo nesse texto é que Dorcas foi uma discípula de Jesus, e se nós quisermos imitar os seus passos, devemos ser discípulos também, devemos querer ser e efetivamente ser discípulos de Jesus, como Dorcas também o foi. Isso permite-nos descobrir uma segunda lição importante nesse texto, que é a seguinte: em segundo lugar, e tem tudo a ver com o primeiro ponto, em segundo lugar, Dorcas tinha o hábito, tinha o costume de praticar boas obras. Faz todo sentido, porque um discípulo que não pratica boas obras, nós devemos, no mínimo, desconfiar se é um discípulo de fato de Cristo ou não. Não estou falando aqui sobre sermos pessoas impecáveis, né? Pessoas que nunca erram, nunca cometem nenhum deslize, não estou dizendo isso. É evidente que nós ainda temos uma natureza pecaminosa, ainda temos uma inclinação para o mal, em que pese sejamos concomitantemente regenerados ou nascidos de novo, mas o fato é que, enquanto estivermos neste mundo, inevitavelmente nós pecaremos. Mas enquanto discípulos de Jesus, devemos praticar boas obras. Sabemos, obviamente, que não somos salvos pela prática de boas obras, mas essas boas obras, sabemos muito bem também que elas evidenciam, que elas dão publicidade de que fomos, de fato, uma vez transformados pelo Evangelho, pelo poder de Deus, pela graça de Deus e pela misericórdia de Deus. Mas voltemos ao segundo ponto que nós mencionamos, que diz que Dorcas tinha o hábito de praticar boas obras. Veja o que diz Atos 9, versículo 36, parte B. Esta, ou seja, Dorcas, se dedicava a praticar boas obras e a dar esmolas. Não apenas é a única a ser chamada de discípula do Senhor aqui no livro de Atos e em todo o Novo Testamento, como é uma discípula que faz jus ao nome que ela recebe, porque ela tinha o hábito de praticar boas obras e de dar esmolas, obviamente, aos menos favorecidos, aos pobres, aos miseráveis, a mendigos e assim por diante. Perceba, meu irmão, que o fato de Dorcas ser uma discípula de Jesus fez com que ela praticasse boas obras. Isso chama a nossa atenção para uma importante verdade, importante e óbvia verdade, que é a seguinte: nós não temos como ser discípulos de Jesus se não praticarmos boas obras. É uma verdade singela, óbvia, mas extremamente importante. Meu irmão, você não tem, você, força de expressão, você, eu, falando para cada um de nós aqui, você não tem como ser discípulo de Jesus se não pratica boas obras. É claro que, mais uma vez, as boas obras elas não salvam, mas elas vão evidenciar, elas vão, de fato, refletir os frutos que nós, pela graça de Deus, damos, irão refletir sobre o nosso caráter enquanto discípulos de Jesus, enquanto cristãos, enquanto seguidores de Jesus e assim por diante. Por isso, se você é um discípulo de Jesus, mas não ama a sua esposa, então há algo de errado, evidentemente, com a sua fé. Se você é um discípulo de Jesus, mas às vezes humilha as pessoas, há algo de errado com a sua fé. Se você é um discípulo de Jesus, mas não se santifica, há algo de errado com a sua fé. Se você é um discípulo de Jesus, mas não tem comunhão com o seu irmão, há algo de errado com a sua fé. Enfim, irmãos, nós não temos como ser verdadeiros discípulos de Jesus se nós não praticarmos boas obras. Amém? Esses dias, nas minhas caminhadas, que eu tenho feito já de uns bons tempos para cá, e que às vezes tenho compartilhado e dividido com vocês, e tenho orado bastante enquanto tenho feito minhas caminhadas, uma das coisas que eu tenho pedido para Deus, até comentava um pouco com o Miguel, com algumas pessoas sobre isso, com a Noeli, uma das coisas que eu tenho pedido é: Senhor, me ajude a ser útil para as pessoas. Eu sei, eu tenho todas as minhas imperfeições, que aliás são muitas, mas eu falei: Senhor, me ajude a tentar ser útil, a abençoar a vida das pessoas e assim por diante. E comecei a orar pedindo isso. E de repente é estranho como as coisas vão acontecendo. Não sei se você teve essa experiência ou algo mais ou menos do gênero. Eu tive algumas experiências bem interessantes. Uma ou outra aparentemente simples, mas outras mais interessantes. Estava nessas orações e aí de repente fui cortar o cabelo, ia cortar o cabelo no Marcelo, e aí eu não sei, eu me senti impulsionado para ir cortar em outro lugar, onde eu costumava já cortar, né?
E até a Noeli falou, não, mas você não ia cortar no Marcelo? Eu falei, eu ia, mas eu não sei porquê, eu estou sentindo algo estranho, eu não devo ir lá. E aí fui cortar onde eu cortava. E quando cheguei lá, comecei a conversar com o cabeleireiro que ali costuma cortar o meu cabelo, eu já corto com ele há muito tempo, né? E aí conversa vai, conversa vem, e eu com aquele pensamento, o Senhor me ajude a ser útil, né? Cortando o cabelo, e ele conversando, contando as histórias da vida dele. E de repente ele começou a entrar em umas histórias muito tristes da vida dele. Problema com o pai, que hoje é falecido, problema com mãe, problema com o irmão, situação de ameaça, de morte. Eu falei, misericórdia, não é possível, né? E uma situação, uma pior que a outra, uma mais cabeluda que a outra, se é que situação tem cabelo, né? Essa daí parece que tinha e muito. E uma situação muito difícil. Eu falei, agora eu estou entendendo porque eu vim aqui. E ele falava e contou a história dele enquanto cortávamos o cabelo, terminou, e algo me incomodando. Eu falei, eu não vou sair daqui sem orar por este homem. E ele é uma pessoa, obviamente sem dar nomes nem nada, é uma pessoa mais grosseira, mais rústica, né? Bem grosseirona assim, né? Para não usar outros termos aqui, obviamente sendo educado. E aí terminamos, ele lá contando e tal. Ele falou, você me desculpe, né, ficar contando essas coisas da minha vida. Eu falei, não, pode contar tudo que você quiser aí, né? Depois que ele terminou, eu falei, agora o senhor me permite? Eu ouvi o senhor até agora. O senhor sabe, eu sou cristão evangélico, eu corto o cabelo com o senhor aqui. Eu ia cortar o cabelo em outro lugar, não cortei, vim cortar com o senhor, e eu entendi agora por quê. Eu vim aqui e eu não saio daqui enquanto não orar pelo senhor. Aí ele... Tá bom, ficou meio assustado, né? Mas falei, só pode fechar os olhos? E durão, né? E aí comecei a orar por ele. Falei, Senhor, quanta raiz de amargura, quanta tristeza, quanta falta de perdão. E fui falando, e aquele homem durão, eu só via a lagrimazinha cair. E aí, terminamos a oração, eu pedi para ele se eu podia dar um abraço nele. Eu falei, você me permite que eu te abrace, né? Claro, estava totalmente sem jeito, né? E eu abracei, eu falei, olha, você tem o meu contato aqui no WhatsApp e tal. A hora que o senhor precisar de mim para qualquer coisa, se o senhor precisar desabafar, porque a vida não está legal, a vida está ruim, tem um monte de rolo na família, a família às vezes tem rolo mesmo, não importa. A hora que o senhor precisar de alguma coisa que eu puder ser útil, ligue para mim. Ele agradeceu, chorou. Ali, nunca tinha visto ele agir assim, porque é uma pessoa mais séria e grosseirona, mas assim, eu entendi por que estava lá. Eu tentei ser útil. Pode ser uma coisa muito simples para muitos, mas eu tenho feito essas orações, meus irmãos, eu tenho visto certas coisas esquisitas acontecerem comigo. Esses dias eu estava andando em São Caetano, né, e já vou para outro ponto, que eu não sou muito de contar esses testemunhos, mas acho que eles ensejam bem, ou ilustram bem, a ideia das boas obras, não me usando como modelo ou paradigma, mas enquanto cristãos nós devemos almejar isso, para a nossa vida e para a vida dos outros, né? Nós devemos almejar isso, né? E nunca sair de casa imaginando, não, hoje eu quero pegar um para esganar. Tem alguns que parece que saem de casa assim, né? Se o primeiro que me cortar eu vou fazer isso, o primeiro que falar um pouco mais grosso eu vou fazer aquilo. Não, eu saí de casa falando, Senhor, me ajude a ser útil na vida de alguém. Aí no outro dia estava andando em São Caetano, às vezes eu caminho de casa até lá e volto, ando uma hora e meia, dou aquela caminhada toda. E estava andando no túnel, ali quando passa ali da parte do bairro Fundação, para quem conhece mais ou menos ali, para o centro. E estava vazio, não tinha uma alma, não tinha ninguém. E orando de novo, Senhor, me ajude a ser útil na vida de alguém. Do nada aparece uma mulher descendo a escada com a menininha, né? E aí, ok, eu olhei assim, tranquilo, eu passei. Quando eu chego na beira da escada, o pai com um carrinho cheio de coisas, quase caindo ali da escada, não tinha ninguém para ajudá-lo, só estava ele com a esposa com barriguda, com uma criancinha levando, e o pai todo desajeitado com um carrinho, com N coisas que não dava, e eu lá embaixo, ele já estava no primeiro degrauzinho, eu falei, espera aí, que deixa eu te ajudar a correr. Separei todo o carrinho lá, levei com ele lá, tudo tranquilo, tal, agradeceu. Eu falei, não, deixa eu só te falar aqui, ó, Deus te abençoe, tá bom? Você, sua esposa e tal, e sua família e tal. Ok, ficou meio estranho, né? E foi.
Mas assim, é estranho, meus irmãos, eu tenho pedido essas coisas para Deus e eu tenho visto, eu não sou tolo para dizer que são coincidências, porque seriam muitas coincidências, estou citando duas das várias que ocorreram, diante desse desejo que eu tenho tido e tenho pedido para Deus me dar esse desejo para ser útil, para ser uma bênção e não uma maldição na vida das pessoas. Amém? Porque tem crentes, de novo, todos nós temos os nossos erros, e só eu conheço os meus, que, novamente, são muitos. Mas devemos pedir a Deus que nos ajude a sermos úteis na vida das pessoas, a abençoarmos a vida das pessoas de alguma forma. E eu tenho tido, nos últimos meses, várias experiências nesse sentido. Eu tenho orado a Deus: Senhor, me coloque em situações, ou que o Senhor me permita que esteja em situações onde eu possa, de alguma forma, orar por alguém, trazer uma palavra de consolo, trazer uma palavra de vida, pregar o seu evangelho. Me ajude a poder ajudar de alguma forma a vida de alguém. E quando eu me dou por conta, as situações vão aparecendo. E, irmãos, é uma atrás da outra. É uma coisa interessante, é uma coisa gratificante e abençoadora. E eu gostaria e peço a Deus que esta seja também, ou estas possam ser experiências na sua vida, na vida do seu cônjuge, da sua família, em nome de Jesus. Mas lembre-se, Dorcas tinha o hábito de praticar boas obras. As boas obras na vida de um cristão não são e não devem ser um acidente de percurso, devem ser algo cotidiano, devem ser algo habitual, devem ser algo costumeiro, devem ser algo do dia a dia. E esse era o caso de Dorcas. Mas as situações não são sempre boas para um discípulo ou discípula de Jesus. Por isso, em terceiro lugar, Dorcas, embora fosse discípula do Senhor e praticasse boas obras, ela estava sujeita às adversidades da vida. Acompanhe comigo, por favor, Atos capítulo 9, versículo 37, parte A. Naqueles dias, ela ficou doente e morreu. De novo, naqueles dias, ela ficou doente e morreu. Note que Dorcas era uma mulher piedosa, ela era uma discípula de Jesus, ela praticava boas obras, ela dava esmolas aos pobres, era uma mulher de Deus, uma mulher piedosa. Mas o que aconteceu com ela? Ela ficou doente, e não apenas ficou doente, essa doença levou-a à morte, ela morreu. E você sabe por que isso aconteceu, meu irmão? Porque discípulos de Jesus, que praticam boas obras, que dão esmolas e que são piedosos, também ficam doentes e morrem. Não sei se te contaram isso, mas discípulos de Jesus também adoecem. Discípulos de Jesus também têm contas para pagar. Discípulos de Jesus também têm rolo na família. Discípulos de Jesus também choram. Discípulos de Jesus também ficam enfermos. Discípulos de Jesus às vezes se veem como que sozinhos na vida, parece que oram e o céu está de bronze, parece que não tem ninguém do outro lado. Você ora e parece que Deus não ouve. Discípulos de Jesus também experimentam dificuldades na vida. Discípulos de Jesus passam por isso também. Homens de Deus, como eu disse, e mulheres de Deus também ficam doentes e morrem. Pastores, pregadores, mestres, evangelistas, missionários, profetas, enfim, filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, também ficam doentes e morrem, também passam por perrengues, também experimentam dificuldades, também sofrem no meio de tempestades nesse mundo. Isso faz parte da nossa vida, meus irmãos. E é importante falarmos sobre isso, e vocês percebem que com uma certa frequência, vira e mexe, eu falo sobre esse tema, essa tônica, porque vivemos um evangelho que ele é tudo menos o evangelho. É a teologia da prosperidade, é a teologia coach, é aquela ideia de que você vai na igreja, vai dar o seu dízimo, a sua oferta, e Deus vai te retribuir em bitcoins, você vai ser grandemente abençoado em termos financeiros, a situação vai melhorar para você na sua vida. Só que quando eu olho para a vida de pessoas como Dorcas, e poderíamos, obviamente, citar diversos outros exemplos de homens e de mulheres de Deus, nós vemos que o fato dela ser piedosa,
o fato de ser uma discípula de Jesus, o fato de ser uma mulher que dava esmolas, o fato de ser uma crente fiel e correta diante de Deus e dos homens, não a isentou de adoecer e, por fim, de morrer. Porque servos de Deus também adoecem e morrem. Mulheres de Deus também adoecem e morrem. Pessoas sérias no Evangelho, não é porque isso seja uma maldição, não é porque é o diabo, não é porque não deu dízimo, não é por causa disso ou daquilo, é porque estamos suscetíveis, estamos sujeitos às adversidades, aos problemas, às vicissitudes, às mazelas, às contingências e a todas as situações difíceis inerentes a um mundo caído, e que, portanto, ainda não passou por aquele estágio de modificação e transformação escatológica que ainda, obviamente, ocorrerá. Meu irmão, ser discípulo de Jesus não é um salvo-conduto contra a doença e contra a morte. Preste bem atenção nisso. Ser discípulo de Jesus não é garantia de que tudo dará certo na nossa vida. Ser discípulo de Jesus não é uma vacina que nos imuniza, que nos blinda contra as adversidades, as intempéries, aos problemas e todas as situações adversas desse mundo. Ser discípulo de Jesus não nos isenta de passarmos pelas intempéries, pelas tempestades e pelas tormentas dessa vida. Muito pelo contrário. Em João 15:20, Jesus alerta os seus discípulos, dizendo: se me perseguiram, também perseguirão vocês. Jesus está nos dizendo: olha, não é porque me trataram de um jeito que vocês, meus discípulos, estão isentos disso, não. Com vocês vai ser, ou poderá ser, igual ou pior. Poderá ser igual ou pior. Você pensa que ser discípulo de Jesus é fácil? Como eu citei, salvo engano, no culto anterior, veja só o testemunho do apóstolo Paulo, me permita citá-lo aqui novamente, presente lá em 2 Coríntios, no capítulo 11, e versículos 23 a 27. Vejamos o testemunho de Paulo, que foi um homem piedoso, que foi um servo de Deus fiel, que foi uma pessoa séria no reino de Deus, uma pessoa comprometida com as coisas de Deus, e veja o que acontece com este homem, segundo o depoimento dele mesmo, em 2 Coríntios 11, 23 a 27. Paulo diz: são ministros de Cristo, falo como fora de mim, eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte, muitas vezes, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, isto é, de bandidos, em perigos dos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Meu irmão, você acha mesmo que tem problemas na sua vida? Então olhe para a vida do apóstolo Paulo. Você acha mesmo que tem problemas na sua vida? Então olhe para a vida de Jesus. Olhe para a vida dos discípulos. Olhe para a vida dos diversos cristãos que, neste exato momento em que estamos pregando o Evangelho aqui nesse bairro de São Paulo, e no aconchego das nossas cadeiras, assim por diante, e alguns podem depois ouvir e assistir essa ministração em casa, neste exato momento existem várias pessoas, milhares de pessoas, para não dizer milhões de pessoas, pagando com a sua própria vida, ou com a sua morte, no caso, em razão da sua fé em Jesus. Enfim, embora Dorcas ou Tabita fosse discípula do Senhor e praticasse boas obras, e desse esmolas, e fosse piedosa, e fosse correta, ela estava sujeita às adversidades desse mundo. É muito importante que nós falemos isto, porque às vezes nós cristãos, eu não sei se você já fez esta associação, que é equivocada. É importante já
introdutoriamente alertar os irmãos. É uma associação profundamente equivocada entre ter vida com Deus e experimentar adversidades na vida. A gente pensa, não, peraí, eu sou fiel a Deus, no dízimo, nas ofertas, nos cultos, não falta uma EBD, não falta um culto, todas as quartas-feiras no culto de oração, de estudo bíblico, enfim, sirvo a Deus, leio a Bíblia em casa, eu oro, eu jejuo, enfim. Então, uma espécie de redoma invisível irá me cobrir, irá me proteger. Então eu estarei totalmente imune às situações desta vida, porque há uma correlação entre a minha vida piedosa e a bênção de Deus. Ou seja, se eu servir a Deus de forma correta, Ele irá me abençoar em todas as áreas da minha vida. Não. Então, cuidado para não entender ou confundir, pior, a bênção de Deus com a aprovação de Deus quanto à vida que você está levando. Poxa, olha, as coisas estão dando só bem para mim, né? Já troquei de carro, já troquei de casa, já meu salário triplicou. Olha só, Deus está se agradando da minha vida. Nananina, não existe essa correlação. E o inverso é verdadeiro também, ok? Às vezes você vê o ímpio prosperar, haja visto o que mencionamos domingos atrás sobre Asaf, e às vezes você vê o crente, o piedoso, experimentar males após males, após males, após problemas e adversidades na vida. Então não há uma correlação, não há uma relação necessária de causa e efeito entre bens ou males que experimentamos e boas ou más obras que praticamos. Não há essa lógica necessariamente. Dorcas é piedosa, ela dá esmolas, as pessoas a amam, é uma discípula de Jesus, a única citada assim no Novo Testamento. O que acontece com essa mulher de Deus? Adoece e morre. Porque mulheres de Deus morrem, homens de Deus morrem, pessoas sérias no Evangelho morrem. A vida é assim, amém? Pelo menos na atual conjuntura em que você e eu vivemos. Mas em quarto lugar, já que eu adiantei até esse ponto brevemente, eu também aprendo nesse texto outro assunto muito importante. Preste bem atenção a esse item. Dorcas tinha amigos que a amavam. Dorcas tinha amigos que a amavam. Veja o que diz os versículos, ou que dizem os versículos 38 a 39. Como Lida ficava perto de Jope, os discípulos, ao ouvirem falar que Pedro estava ali, olha o que eles fizeram, enviaram-lhe a Pedro 2 homens que lhe rogassem, não se demorem em vir até nós. Por quê? Estavam preocupados com a sua amiga, com a sua irmã em Cristo, que havia adoecido e morrido. Eles têm pressa, eles têm urgência. Por quê? Porque a irmã deles em Cristo, essa discípula de Jesus, essa amiga, estava precisando de ajuda. Versículo 39. Pedro foi com eles, e quando chegou foi levado para o quarto do andar superior. Todas as viúvas o rodearam chorando, olha lá, e mostrando-lhe os vestidos e outras roupas que Dorcas tinha feito quando ainda estava com elas. Era uma costureira, pelo que nós podemos aqui depreender do texto. Vamos recapitular aqui alguns fatos sobre a vida de Dorcas. Dorcas era uma discípula de Jesus, era alguém que praticava boas obras, era alguém que dava esmolas. Apesar disso, ela adoeceu e morreu. Mas sabe o que nós aprendemos nesses 2 versículos que lemos, os versículos 38 e 39? Que Dorcas era cercada, ela estava cercada de pessoas que a amavam, de pessoas que, portanto, queriam o seu bem, queriam o seu sucesso e se preocupavam com a sua vida. Essas pessoas que mandaram chamar o apóstolo Pedro para que ele buscasse fazer algo em favor dela, a fim de que a sua amiga, a amiga desses irmãos, pudesse ser de alguma forma abençoada. É interessante que os amigos de Dorcas sabem que ela havia morrido. Ela adoeceu e morreu. Ainda assim eles chamam Pedro para que Deus, por meio de Pedro, eventualmente pudesse fazer algo. Sabe o que isso quer dizer? Que os amigos dela eram crentes.
está doente, morreu. Ok, mas Deus pode fazer algo acerca da situação dela. Eles eram crentes. Meus irmãos, sabe o que isso nos ensina? Dentre outras coisas, que nós devemos aprender a agir como Dorcas. Temos que nos cercar de pessoas que amam a Deus, que oram por nós, que se preocupam conosco, com o nosso bem-estar e que nos estimulam a sermos, por exemplo, melhores pessoas nessa vida. Não é isso? Por isso, escolha bem as suas amizades. A gente fala às vezes no nosso linguajar cotidiano, especialmente no namoro, noivado e casamento, que a pessoa tem dedo podre para escolher marido, esposa, não sei o que lá, mas às vezes nós temos, usando essa terminologia, às vezes nós temos dedo podre para escolhermos amigos, né? São pessoas que não comungam dos mesmos valores que os nossos, né? São pessoas, me permitam usar de fato essa expressão, são mundanas, né? O negócio delas é tudo aquilo que é contrário ao Evangelho e aos valores que nós acreditamos, e nós damos toda a atenção do mundo para essas pessoas, gostamos de estar com elas, enquanto elas às vezes nos atraem mais para distante de Deus do que para perto dele, e nós ainda nos alegramos com isso. O que diz o Salmo 1? Amém, é isso mesmo, amém. O homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Às vezes nós temos certos amigos, entre aspas, eu não estou dizendo que nós não devamos, né, ter amizade, entre aspas, em certo sentido, com não crentes. Senão seríamos, como disse Paulo, numa das suas epístolas aos Coríntios, teríamos que sair do mundo. É evidente. Aliás, como que nós vamos ganhar as pessoas para Cristo se nós não, de alguma forma, convivermos com elas? Não é isso que eu estou dizendo. A questão é nós nos simpatizarmos com condutas, com crenças, com determinadas ideologias e cosmovisões de pessoas que estão absolutamente distantes de Deus. Isso é estranho. Às vezes nós escolhemos pessoas que literalmente nos puxam para baixo, que querem o nosso mal, que são, invejosas, que não confiam no mesmo Deus que nós confiamos, que não têm o mesmo Cristo que nós temos, que não seguem os mesmos valores que nós seguimos, e nós temos a maior alegria em estar com essas pessoas. E às vezes, estou usando apenas alguns exemplos, nos sentimos mal quando estamos na igreja. Porque temos breves momentos, às vezes, estou citando uma situação hipotética. No domingo ficamos 2 horas, 3 horas com irmãos em Cristo, que têm os mesmos valores que a gente, creem no mesmo Jesus que a gente, amam a mesma palavra que nós, almejam a mesma vida eterna que nós almejamos, e parece que nós não valorizamos essas pessoas. E são essas que nós devemos valorizar. Amém? Meu irmão, cuidado com as pessoas que você tem ao teu lado e das quais você se cerca como se fossem amigos ou supostos amigos. Cuidado. Tenhamos amigos como Dorcas. Ficou enferma, morreu, vamos chamar Pedro. Deus pode usá-lo para ressuscitá-la. Aqueles amigos amavam Dorcas, porque sabiam que ela era uma mulher de Deus séria. Amém? Que Deus nos dê graça para escolhermos bem as nossas amizades. Pessoas com quem nós possamos dividir, talvez, determinadas situações. Não dá, meu irmão, para você falar de certas coisas da sua vida com todas as pessoas. Porque daqui a 5 minutos, toda a torcida do Corinthians, do Flamengo, está todo mundo sabendo. Tem coisas que não dá para contar para todo mundo, tem coisas que tem que ser para amigos, de fato às vezes mais íntimos, sobretudo tementes a Deus, pessoas sérias no Evangelho, para que venham abençoar a sua vida. Enfim, Dorcas tinha amigos que a amavam. Isso permite-nos que avancemos um pouco mais aqui na nossa reflexão e cheguemos no 5º ponto. Em 5º lugar, lendo esse texto, eu também aprendo que Dorcas, pela providência de Deus, experimentou um final feliz em sua história. Mais uma vez, em 5º lugar, Dorcas,
pela providência de Deus, experimentou um final feliz em sua história. Veja o que diz, por favor, os versículos 40 a 41. Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou. Voltando-se para a mulher morta, disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e, ao ver Pedro, sentou-se. Versículo 41. Tomando-a pela mão, ajudou-a a pôr-se em pé. Então, chamando os santos e as viúvas, apresentou-a viva. Que notícia linda e maravilhosa que nós encontramos aqui nesse texto. Perceba que Dorcas ficou doente e morreu, mas Deus, em sua amorosa providência, em sua graça profunda, a ressuscitou dos mortos. Ou seja, Deus proporcionou um final feliz à história de Dorcas. Irmãos, somente Deus pode, da mesma forma, proporcionar um final feliz à minha e à sua